para a partida de volta que vai acontecer no próximo domingo em Belo Horizonte e fica próximo aí de um título da Copa do Brasil. Poderia ser uma vantagem ainda maior, né? Tivesse mantido o placar de 3-1, de 3-0, né? Perdurou até os instantes finais ali. Por uma falha do Léo Ortiz, resultou no gol do Atlético, marcado pelo Allan Kardec, que veio do banco para marcar aquele gol que dá uma esperança maior ao Atlético. A gente vai, né, que recebeu mais de 67 mil pessoas. Vou pegar o público exato aqui agora. Foram 67.459. Eu acho que é o maior público do futebol brasileiro do ano. Me parece que é o maior público do ano. Eu teria que verificar aqui com mais cuidado para ter certeza disso. Mas foi uma partida muito boa do Flamengo. As escolhas do Felipe Luiz todas deram certo. A opção de jogar com os dois pontas, Plata e Michael. Os dois participaram dos primeiros gols, né? Depois ele faz a troca, tirando a Arrascaeta e colocando o Alcaraz, que faz a jogada, arrasta a bola do campo, do meio campo até a meia-lua da grande área do Atlético, servindo o Gabriel para fazer 3-0 naquele momento. Então foi tudo muito bom para o Flamengo hoje, né? As trocas do técnico, a escalação e o desempenho do Gabriel, que, como eu venho dizendo, vinha sendo escalado muito mais na brodagem, na fé do técnico de que o jogador vai se liberar, várias oportunidades ele foi recebendo e hoje ele respondeu. Ele respondeu, a gente vai elogiar, evidentemente, né? Até porque já foram vários jogos do Gabriel em que ele deixou a desejar, inclusive jogos importantes. 2 eliminações de Libertadores que ele estava em campo, ele não jogou bem. Uma derrota para o São Paulo aqui mesmo no Maracanã, na partida de ida da Copa do Brasil do ano passado. Ele fez uma partida muito fraca, entrou caindo, tropeçando na bola no jogo de volta em São Paulo. E dessa vez não, dessa vez o Gabigol reapareceu. Hoje foi o Gabigol de novo. Não foi a melhor atuação dele pelo Flamengo, evidente que não, mas foi uma bela atuação hoje do Gabriel. Não só dele, Gerson muito bem, o Wesley muito bem. A Arrascaeta fez um gol, mas jogou pouco, né? Essa parte física é complicada, né? E o Léo Ortiz, que vinha fazendo uma ótima partida, acabou pecando porque falhou clamorosamente na jogada do gol do Atlético, né? Não poderia ter cometido um erro daquele tamanho o Léo Ortiz, acabou cometendo esse erro, e aí o Flamengo sai com uma vantagem menor do que poderia e deveria, porque foi bem superior e entendo que o Flamengo poderia sair com 3-0 aqui, não seria nenhum absurdo, nenhum exagero, pelo volume de jogo muito superior ao seu adversário. O Atlético muito mal, né? Uma partida bem fraca do Galo, um time que precisava ter jogadores de velocidade para poder sair com rapidez da defesa para o ataque, dentro de uma proposta que formava ali uma linha até de 5 muitas vezes, então não tinha velocidade, não saía para o ataque com a rapidez necessária, incomodava muito pouco o Flamengo e que, ao final, acabou sendo até presenteado com esse gol que torna a derrota menos complexa, pensando aí no jogo de volta que vai acontecer lá na Arena MRV no próximo domingo em Belo Horizonte. Aí assim saberemos quem será o campeão da Copa do Brasil. Se o Atlético conseguir uma remontada, uma virada, vai ser uma grande história para o Galo. O Flamengo leva vantagem bem considerável e tem as importantes voltas aí do Bruno Henrique, se não for por ido com mais jogos, né? E do Pulgar, que hoje não pôde jogar. Isso pesa bastante, especialmente a volta do chileno. Hoje o meio campo do Flamengo não tinha o chileno, jogou o Everton Araújo e o Felipe Luiz passa a ter mais opções. Ele pode até fazer uma montagem do time com Pulga, com Felipe Luiz, tirar o Plata, Felipe Luiz, com Pulga, Everton Cardoso, tirar o Plata, abrir o gesto de novo na direita, encorpar mais o meio-campo e deixar o Gabriel, que agora vai jogar, claro, jogando mal. Ele continuava titular, depois de jogar bem, ele vai continuar titular, evidentemente. E deixar o Gabriel e o Michael mais à frente, com o lado direito sendo feito pelo Gerson e as descidas constantes do Wesley ali pelo corredor daquele lado do campo. Então, entendo que ele vai ter uma opção importante e pode ser até interessante para o Flamengo nesse jogo ter uma equipe que tem um meio-campo mais povoado, mais encorpado. É um jogo para você fazer algo parecido com aquele 0-0 com o Corinthians, com um jogador a menos, que é para reter a bola, tirar a velocidade do jogo, não entrar na pressão do adversário, que o Atlético vai fazer uma pressão muito forte, claro, porque tem que virar aí para 4-3, um jogo que está 3-1 no placar agregado. Uma ótima partida do Flamengo, uma partida muito boa do Gabriel Barbosa, do Wesley, do Gerson, e o Léo Ortiz acabou falhando no final, que evidentemente comprometeu a sua partida, que era muito boa até aquele momento. Muito bem, gente. Deixa eu aqui dar uma ajustada aqui. Bom, a gente está aqui no Maracanã, as condições de trabalho não são assim as ideais, a internet está boa, mas a iluminação deixa de desejar, mesmo a gente colocando luz e tudo acaba ficando um pouquinho mais complicado. É diferente quando a gente está no nosso habitat. O mais importante aqui é a mensagem, é o recado, e eu conto com a audiência de vocês. Deem like, né? Podemos aí conversar bastante nessa próxima hora aí sobre essa partida, então você pode dar like à vontade
para a gente poder conversar sobre essa vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Gabizete são bem-vindos também, por favor. Tá? Todos são bem-vindos na live. O Santa Gertrudes falando que o Ortiz comprometeu, mas foi muito bem, salvou um lance perigoso. Pois é, acabou errando no lance do gol. O Rodrigo Amigo falando que a bola foi muito na trave, que não dava para defender, né? E realmente não tinha como defender. Eu acho também que foi um tiro muito perigoso. Você faz a defesa, é uma grande defesa, mas não foi culpa do goleiro, evidentemente, né? O Valdir Cardoso, lá de Maringá, feliz com a vitória do Flamengo. O Theo Santos elogiando a atuação do Wesley. O Kleber Paiva aqui, que também feliz da vida. O Paraíba falando que exato, foi vários jogos do Flamengo que ele também não fez nada. Eu quero 5 jogos que ele jogou bem, no caso, quero saber 5 jogos que o Flamengo jogou bem e que o Gabigol não jogou. Você vai encontrar jogos que o Flamengo jogou bem do ano passado, desse ano, aí você procura, você pesquisa, tá? Aliás, vai ser muita gente falando, esse Flamengo diferente. O Flamengo jogou contra o Palmeiras aqui, ganhou por 2 gols de diferença também na Copa do Brasil, jogou muito bem, era para ser mais. Contra o Palmeiras, que é um time até mais forte que o Atlético, na minha opinião. Como um time de defesa muito forte. O Flamengo nem correu risco contra o Palmeiras. O técnico não era o Felipe Luiz. Esse time faz bons jogos, gente. O problema é que é um time inconstante que muitas vezes acaba o próprio clube priorizando a competição de mata-mata, né? Em detrimento do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Aí gera toda aquela discussão que já tivemos inúmeras vezes, né? O Christian Messi falando que foi cagada do Gabriel. Eu acho que não. Acho que ele foi bem, finalizou muito bem, ele teve uma boa partida. O Eduardo Marques falando que as contratações surtiram efeito, sem dúvida. Por quê? Michael participa do primeiro gol, recém-contratado. Plata participa do segundo, recém-contratado. Alcaraz faz toda a jogada do terceiro, depois do desarme do Michael, recém-contratado. Os 3 participaram dos gols, jogadores que chegaram agora, e de fato isso a gente tem que reconhecer. O Fernando Silva pergunta se eu vou pedir desculpa para o Gabriel. Pedir desculpa por quê, Fernando? Você está maluco? Você está doido? Não, quando jogar mal, eu vou criticar. Se fica 2 anos jogando nada, eu vou criticar sempre. E quando jogar bem, te elogio. Estou aqui elogiando a atuação dele. Ora, eu não sou Maria vai com as outras e não tem esse negócio, não. Se você é Gabizete, você tem esse direito. Agora, pedir desculpa por quê? Nunca ofendi ninguém, nunca ataquei ninguém, critico as péssimas atuações, os erros cometidos, claro, e vou criticar sempre. Se domingo jogar bem, vou elogiar de novo. Se não jogar nada, vou falar outra vez. E vale para qualquer jogador de futebol. Esse é o nosso papel. Você tem que entender a diferença entre o papel do jornalista e o papel do torcedor. O torcedor ele pode ter essa postura, ele perdoa, ele raiva, ele xinga, daqui a pouquinho está tudo bem. É bem diferente. Se você não consegue entender isso, você está no lugar errado, meu camarada.